Você, psicólogo infantil, já ouviu falar do modelo iceberg para análise do comportamento de crianças e adolescentes? Provavelmente não, porque esse foi um modelo que eu, Dani Fioravante, psicóloga infantil e mentora de psicólogos há mais de 20 anos, desenvolvi justamente para facilitar a sua análise e as suas intervenções com as crianças, com os adolescentes e com as famílias. E por que eu chamo de modelo do iceberg? Dá uma olhadinha aqui. Se a gente olhar para esse iceberg, a gente vai ver que, na verdade, a maior parte dele não está aparecendo. A maior parte dele está submersa. Da mesma forma, funciona o comportamento das nossas crianças e adolescentes. E é por isso que eu sempre digo, não é malcriação, é comunicação. Só que o que a gente vê desse comportamento, aquela birra, aquela seletividade alimentar, muitas vezes aquele comportamento da criança de ansiedade e de não ir à escola, tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Os comportamentos, na verdade, têm motivos que estão nas raízes. É por isso que eu trago aqui para você também as raízes do comportamento, a árvore do comportamento, que nos mostra que a verdadeira origem dos comportamentos das crianças estão em fatores que geralmente a gente não consegue observar. Estão, por exemplo, uma birra, está na necessidade de sono dessa criança, está na falta de limites, está na fome dessa criança, necessidade de atenção. Então, quando a gente fala de comportamentos problema das nossas crianças, a gente precisa ir além e enxergar os verdadeiros motivos desses comportamentos. Porque aí, se, por exemplo, a criança tem uma demanda, uma necessidade de atenção, fica muito mais fácil você, psicólogo, entendendo isso, orientar essa família e trabalhar com essa criança. Orientar essa família, por exemplo, a dar atenção para esta criança em momentos mais positivos. Dar atenção de maneira mais positiva para essa criança, para que ela não tenha que pedir essa atenção, pedir entre aspas, né? Porque o comportamento comunica de alguma forma. O corpinho da criança vai dizer através desse comportamento o que ela ainda não tem maturidade cognitiva e emocional para dizer em palavras. Espero que você, psicólogo infantil, esteja gostando desse vídeo até aqui. Eu ainda quero te trazer exatamente uma tabela para fazer análise desses comportamentos, entender, intervir de melhor maneira. Mas eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se está gostando, dá um like aqui para que eu continue produzindo conteúdo de muita qualidade que te ajude aí nos seus atendimentos. E aproveita também, compartilha com outros profissionais, com outros psicólogos que também merecem saber desse conteúdo, porque agora justamente vem o ouro de todo esse conteúdo. Essa tabela que eu trouxe aqui para você, para que você possa utilizar em todos os seus atendimentos e planejar todas as suas intervenções. Como eu disse, a gente precisa entender quais são as raízes dos comportamentos das nossas crianças. A gente precisa, então, de acordo com essa primeira tabela, descrever esse comportamento problema, descrever em termos de comportamento. Por quê? Não adianta eu colocar aqui, por exemplo, como comportamento problema, que a criança faz birra. A criança, uma mesma criança, faz diferentes birras em diferentes situações e cada birra de cada criança é diferente. Então, o que eu vou descrever? A criança se joga no chão quando a mãe não a deixa assistir televisão. Então, qual é o antecedente? Quando eu consigo descrever, eu consigo saber quais são os antecedentes imediatos desse comportamento. A criança está assistindo televisão, provavelmente está perto da hora de dormir, a criança já está cansada, a criança já está com sono, a criança está se divertindo, a criança não quer dormir. Então eu tenho uma série de fatores que são antecedentes a este comportamento que eu preciso identificar.
E eu preciso identificar também quais são os consequentes desse comportamento. Ao longo da vida dessa criança, por exemplo, quando ela fez birra, essa mãe deixou que ela assistisse mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos. Provavelmente essa birra está fazendo com que essa criança consiga o que ela quer e por isso que essa birra, pelos seus consequentes, está sendo mantida. Se eu, enquanto profissional, entendi tudo isso, eu vou, primeiro passo, explicar tudo isso para a família que eu atendo e vou trabalhar com a família essa tabela. Então, vamos organizar os antecedentes. Deixa a TV não próximo da hora de dormir, não próximo do momento que a criança está com fome. Vamos organizar esses antecedentes. Vamos organizar também os consequentes. Quando a criança pedir mais 5 minutinhos, a gente não vai dar. A gente pode combinar com a criança de, nos antecedentes, vai dando alguns avisos quando esse tempinho tá acabando. Então, tá vendo? Eu vou trabalhar enquanto profissional nos antecedentes e nos consequentes, e aí que o comportamento problema vai se modificar. Não adianta eu trabalhar apenas esse elo do meio, apenas a birra da criança, pedindo para que ela não faça birra, não faça birra, não faça birra. Eu preciso ter essa visão ampliada, porque aí eu também vou ter intervenções ampliadas e efetivas com essa família e com essa criança.